Esta semana, uma pessoa que está usando a ressonância perguntou qual seria o título dessa palestra. E eu falei que seria a centelha divina. Aí a pessoa perguntou, o que é isso? Então essa resposta diz muito do atual estado da humanidade. Por quê? Esta pessoa é extremamente religiosa. Então, se uma pessoa extremamente religiosa não sabe o que é centelha divina, que dirá dos ateus, dos materialistas? Então, a gravidade disto é extrema. Esta palestra será feita por duas novas pessoas diferentes das pessoas que vieram fazer a palestra anterior sobre escravidão. Faltou falar na abertura sobre Hipátia de Alexandria. Ano 400 e pouco da nossa era. Alexandria, Egito. Quantas pessoas aqui assistiram o filme Alexandria, que foi lançado há um mês e pouco, 2 meses atrás? Quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Sete pessoas num público já selecionado. 7 pessoas que fazem a ressonância. Se nós eliminarmos esta questão da ressonância, porque nesse caso um falou para o outro que falou para o outro, então na verdade você não pode contar 7. Mundialmente, quantas pessoas assistiram, quantas compraram um DVD, quantas sabem que ela existiu? Alguns pesquisadores de universidades, meia dúzia. Nós vamos contar um pouco da história dela daqui a pouco. Só que a história dela é exatamente o mesmo problema da pergunta desta cliente. O que é a centelha divina? Ela foi morta porque ela falava o que era a centelha divina. E o problema persiste 1.600 anos depois. Boa tarde. Vamos fazer uma viagem de volta ao passado, ao Egito Antigo, cidade de Alexandria, ano 415 depois de Cristo. Vocês podem sentir o fervor da cidade, que era um polo cultural da humanidade naquela época, o maior durante 700 anos. Uma tarde muito quente, muito abafada, e aquela agitação total na cidade. De repente, passa uma carruagem e uma multidão furiosa retira uma mulher jovem de dentro e a esfola viva. Depois a esquarteja e depois queima em praça pública. Durante os instantes finais de Hipátia, ela pensou: o que justificaria uma crueldade dessa, um fim como esse? Se é que algo justifica uma atitude como essa.
E a vida de Pátia foi passando na frente dos seus olhos como um filme, e ela retornou à infância ainda, onde ela, companheira do seu pai, preferia, em vez de brincar, ela preferia ir à biblioteca, ir à Universidade de Alexandria. Ali ela se sentia feliz, porque desde cedo a grande paixão de Pátia era o conhecimento. O seu pai foi seu grande mentor, um homem culto, sábio, filósofo, diretor da Biblioteca de Alexandria, e uma pessoa que ela admirava muito, porque seu pai não a criou para ser uma mulher comum da época, nem comum aos dias de hoje. Hipátia foi criada para ser um ser humano especial, inteiro. Ela tinha uma disciplina rígida corporal e o trabalho da sua mente junto. Era o ideal helenístico da época de mens sana in corpore sano. Além de tudo, Hipátia era bela, porque todos se perguntam, uma mulher que tem uma disciplina assim, uma mulher que é culta, que é sábia, que prefere os estudos, a ciência, à vida comum, deve ter algum problema. Não, ela também era bela. Uma mulher completa numa era muito difícil. Hipátia foi a primeira matemática que se tem notícia. E a matemática era de domínio masculino, como é até os dias de hoje. Era filósofa, neoplatonista. Ela gostava de estudar poesia, artes, religiões, mas sempre para conhecê-las. Seu pai tinha muito cuidado em apontar para ela os perigos de se seduzir pelas crenças religiosas. Nunca a religião poderia limitar o seu pensamento. E ela estudou astronomia, ela estudou física, e era uma mulher que ensinava, aos 30 anos de idade, ela foi convidada a ser a diretora da Biblioteca de Alexandria, na cadeira que pertenceu a Plotino, um filósofo do qual ela seguia as ideias. Então, Hipátia ficou, durante aqueles instantes finais, revendo sua vida. Qual era o problema? Preferiu não casar, porque não conseguia ver nas atividades domésticas um lugar onde ela pudesse dar alguma coisa ao mundo. O que ela gostava era de dar aula, e as suas aulas eram concorridíssimas. Pensadores de todo o mundo vinham assistir aula com Hipátia. Ela foi treinada em oratória, em retórica, como era comum na época, e ela ensinava a todos indistintamente. Cristãos, judeus, homens livres, escravos. Para ela, e ela aprendeu isso com o pai, que todos os homens eram irmãos. A única diferença entre eles era o grau de conhecimento. E através da devoção à sabedoria, ao conhecimento, ela poderia igualar os homens. Então ela ensinava indistintamente. Ela ensinava, além da matemática, que o universo ele era regido por leis físicas que poderiam ser expressas através dos números. Ela ensinava também que a sabedoria, o conhecimento, era um caminho para encontrar o divino. A filosofia a qual ela pertencia, o neoplatonismo, não era apenas uma cadeira teórica.
era um estilo de vida, era uma busca espiritual, um lapidar da alma. E Hipátia ensinava a seus alunos, além das ciências, que tudo vinha de uma única fonte. Existia o que eles chamavam de Uno, uma fonte que originava tudo, que era tudo ao mesmo tempo e que não estava totalmente nas coisas. Estava distribuído. Era tudo e nada ao mesmo tempo. E todos os seres vinham desse Uno. Portanto, ela tinha um livre pensar, numa época que era difícil de se falar algo dessa natureza, porque o que aparecia na época, o que surgia muito fortemente era o cristianismo, e um cristianismo que passou de religião intolerada à religião intolerante. Tudo que não fosse incluído nas escrituras, toda leitura diferente deveria ser eliminada. Então, Hipátia, ela era a figura do mal, do livre pensar. Hipátia tinha uma forte ascendência sobre religiosos, que foram seus alunos, sobre o prefeito da cidade na época, e isso incomodava muito o clero. O clero, na época, dizia que as mulheres elas não deveriam ser apresentadas às ciências exatas porque levaria o mal até elas, e elas já eram, por natureza, seres maliciosos. Então, engrandecendo o mal nas mulheres, haveria uma desordem, além de um problema doméstico. Elas não poderiam mais executar suas atividades domésticas, o que trairia discórdia no casamento. Então, mulheres não deveriam aprender ciências exatas. Além de tudo, Hipátia criticava a teologia cristã. Ela percebia, através dos seus estudos filosóficos, que o cristianismo tinha se afastado muito dos ideais espirituais do seu fundador. E isso não foi tolerado. Hipátia, então, ela se tornou o alvo de uma intriga política, religiosa. Então, para terminar, foi feito todo um plano de incriminar a Hipátia como uma bruxa. Afinal, uma mulher que conhecia tanta astronomia e que podia prever eclipses, só podia ser uma bruxa. Isso é coisa do demônio. Era o que se falava na época. As mulheres todas que trabalharam com ciências, com astronomia, até bem pouco tempo atrás, eram consideradas assim. Então, toda uma trama político-religiosa desencadeou o fim de uma mulher extremamente culta, sábia e que já vivia o real sentido da centelha divina. Mas tentaram calar Hipátia. Pensando que assassinar Hipátia seria a solução para o problema, hoje a gente vê que Hipátia está aqui. Ela está trazendo essa mensagem para todos. É muito difícil, nos dias de hoje, pessoas que estejam dispostas a canalizar mensagens de outras dimensões. É muito trabalho a ser feito e poucas as pessoas que se dispõem. Dispõem do seu tempo e dispõem de colocar o seu ego de lado e se expor publicamente
dessa maneira. Então, é uma oportunidade excelente que todos nós temos de estar conversando aqui e relembrando os bons tempos de aulas. Hipátia tenta ser calada até hoje. Toda vez que tratam a mulher como um objeto de consumo, cujo ideal de perfeição único para ela é o seu corpo. Toda vez que tentam caçar uma mulher como se fosse uma bruxa, estão tentando assassinar Hipátia novamente. Isso ocorre todos os dias, até hoje. A Hipátia está dentro de cada um, né, professor, doutor? Na antiguidade, não se tinha as facilidades de hoje. Tudo era muito difícil naquela época. A única ferramenta era o pensamento. Então você observava a natureza, tentava explicar tudo aquilo, você tinha o seu pensamento e você tinha poucas ferramentas para trabalhar. Você tinha a retórica, o questionamento, as discussões, e ali, com tão pouco, se fez tanto. Nossa sociedade ocidental hoje, toda embasada no pensamento da época. E aí nós percebemos que hoje, com tanta informação à disposição, liga-se um botãozinho, vem o mundo inteiro de informação dentro da sua casa. E as pessoas fazem o que com isso? Não tenho tempo, não tenho vontade, ou então olham aquela informação e nada fazem com ela. Onde está o pensamento dedutivo? Onde está o raciocínio lógico? É muita facilidade. Só que tem o seguinte: o poder, todo ele é composto de pessoas instruídas, que não perdem uma oportunidade de aprender um conhecimento para utilizar em benefício próprio. Nós precisamos nos instruir. E além de instrução, educar a alma para que tenhamos um pouco de equilíbrio nessa situação. Senão sempre vai ocorrer a mesma coisa. O poder, seja religioso ou político, assassinando mulheres porque sabem demais, porque podem demais, que não são interessantes ao convívio do poder. Qual era o problema? Qual a mensagem tão subversiva que justificasse um barbarismo deste? Esta mensagem. Plotino ensinava isto. Ergue o divino que há dentro de ti à altura do divino original. Só isso. Este é todo o problema de toda criatura, seja que em estado estiver de evolução. O problema é este. Para se fugir disto, usa-se de todos os artifícios mentais, emocionais, intelectuais, físicos, seja qualquer espécie de fuga para não fazer o inevitável. Isto aqui. O que é a centelha divina? Quando o Criador, Deus, cria um ser, emana de si mesmo, diferencia de si mesmo. Tem um átomo individual daquela pessoa. Então temos um novo ser na criação.
este átomo está dentro para sempre daquela criatura. Ele morre, volta, morre, volta, morre, volta. O átomo da centelha permanece o tempo inteiro, eternamente. Querendo que a criatura cresça, que a criatura se desenvolva, para que a individualidade, o ego que recobre a centelha, um dia entre em fase de onda, amplitude, comprimento, frequência, com este átomo que está lá dentro de você. Em todos nós existe este átomo pulsando o tempo inteiro, querendo o seu crescimento, a sua felicidade, a sua evolução. Ele jamais deixará de existir. A criatura, se persistir por eons em recusar a centelha, esta pode ser a criatura que recobre a centelha, pode voltar ao nada. Então, isso não é uma brincadeira. Se a pessoa persistir no mal, em recusar a evolução, mais cedo ou mais tarde, pode ser desfeita. Vocês acham que não dá para evoluir eternamente? Começa a regredir, regride até a fase animal, aí o espírito passa a ter os formatos animais, as lendas na história, a mitologia conta isso, lobisomens, vampiros, etc. São espíritos com formatos animais que eles tiveram ao longo da evolução deles. Então vai voltando. Vocês já sabem que quando vocês estão lá, como feto, dentro da vossa mãe, por um período pequenininho, vocês têm rabo. Sabem disto? Pois é. Desde que é gerado, este novo ser, biologicamente, ele vai refazendo todo o caminho da evolução que ele teve, desde se tornar uma centelha individualizada até virar um espírito humano. Vai seguindo. Ao longo de milênios, milhões, chega a um formato humano. Mas isso pode ser desfeito. Então, se a pessoa começa a persistir no mal, ela vai regredindo, regride. E lá na ponta, vira o que se tecnicamente chamou-se ovoide. Esse ovoide é uma pasta com consciência. Igualzinho está aqui. A mesma consciência que vocês estão sentados aqui, vocês teriam, e muitos têm, sendo uma bola de gelatina. Com esta consciência. Então já percebe que não é nada agradável chegar nesse estágio. Se isso persistir, pode-se tirar a centelha e põe um outro invólucro que resolva dar seguimento a ela, dê oportunidade dela se individualizar. E aí o seu famoso ego, fulano de tal, RG número tal, CPF número tal,
que a pessoa tanto preza, e não dá espaço para centelha trabalhar, este ego volta para o vácuo quântico, dissolvido. Volta a ser uma energia potencial. Fim. Os fótons não aparecem neste universo do nada. Um fóton de luz, ele emerge do vácuo quântico neste universo. Do nada, aparece aqui do nada. E também somem no vácuo quântico. Lembra que o Fred Alan Wolf fala no Quem Somos Nós? No início do filme? Para onde foi esse elétron? E de onde que ele veio? Isso acontece todo santo dia, o tempo inteiro, no universo. Então, se esse ego persistir em ser contra o Criador, contra o universo, seja feita a vossa vontade. Ego. Desaparece. Não é muito comum isso. Normalmente, empurra-se com a barriga milênios e milênios e milênios e milênios e milênios. O quanto se pode, se empurra. Mas, sempre tem alguns extremamente teimosos que vão indo. E acabam lá por um período como ovoides. Ovoide é uma mercadoria que vale bastante. Lá embaixo. Por quê? Porque é uma massa que tem consciência. Uma bolinha, uma gelatina com consciência. Tem ego. Um ego gigantesco, por sinal. Porque vocês lembram aquela pessoa que falou, eu não rezo o Pai Nosso, porque eu não sei qual a vontade dele, se bate com a minha? Então, esta pessoa tem um tremendo ego. Essa é um grande candidato a ser ovoide. Pois é, mas no dia que você virar ovoide, você não tem perninha, você não tem bracinho, você não tem onde se esconder, você é uma gelatina. Qualquer um vem e cata a gelatina, mete no bolso e vai embora. E faz um estoque de ovoides. Como é uma consciência, tem grande utilidade. Pode-se pegar um ser, criar um ser artificial, um ser, cabeça, tronco e membros, sem alma, sem espírito, mas ele precisa de algo que anime-o, certo? Então pega esse ovoide, enfia-se nesse artificial e ele passa a ter um ego. Este ego é hipnotizado e executa as funções que se mandar. Então essa é uma das formas que lá embaixo o povo manipula um ovoide. Essas coisas raramente são ditas, porque vocês já sabem, não se pode assustar o povo. Mas alguém tem que fazer esse trabalho. Então nós temos um monte de gente falando, filhinhos, amai-vos uns aos outros. E passa a mão. E o filhinho faz o quê? Na mãe, no pai, em todo mundo. Então chega uma hora que só falar filhinhos não adianta. É preciso uma outra pedagogia. E aí é preciso de pessoas que se disponham
a dar voz àqueles que queiram vir dar a mensagem. Não tanto light como as pessoas gostariam. No universo, tem um trabalho infinito para ser feito. Tem lugar para todo mundo trabalhar. Não é preciso piratear o trabalho de ninguém. Mas a lei do menor esforço, para que estudar, para que fazer N iniciações, não é? Para que ter um trabalho insano, dia e noite, para se elevar mental, espiritualmente, como Hipátia fez, é muito mais fácil ser pirata. Então, novamente, 30 segundos. A gente tem que dar um novo aviso sobre as chaves de Nefertiti. Vocês sabem que tem um trabalho sendo desenvolvido, em andamento, que as chaves permitem a pessoa entrar por vários portais, vivenciar ao vivo e a cores o que acontece nos portais, receber as instruções. Então, tudo aquilo que é falado aqui, a pessoa pode checar na prática, entrando no portal. Então a pessoa muda, porque ela passa a ver que o mundo espiritual não é uma abstração filosófica. Mas mais uma pessoa queria entrar na onda. E também vou fazer isso. As pessoas não pensam o risco que é se arvorar de fazer um trabalho espiritual sem estar preparado para isto. Pensa que o povo lá de baixo é burro? Não tem poder, não tem força? E a pessoa se arvora, eu também vou fazer. Mais uma pessoa. Aí essa pessoa recebeu a seguinte instrução: não é para fazer isto. O que a pessoa fez? Ela foi no portal, entrou e foi falar com a pessoa lá no portal. Eu também quero fazer, posso? Qual foi a resposta? Não pode. Ponto. Quer se alistar em outro trabalho? Tem dezenas para serem implantados na face da terra. Agora, pegar o bonde andando é fácil. E pior que isso, é a santa inocência de achar que o bonde só anda por esta sala. Que o bonde vai daqui na Vila Bastos, entendeu? É um lugar tranquilo, que o bonde não vai andar na Avenida Industrial às 3 horas da manhã. A pessoa ela esquece que o bonde passa por Alexandria em 400. E vocês viram o que aconteceu. Então, para se arvorar, eu vou fazer um trabalho espiritual, se prepara. Porque isso é levado num oba-oba total nesta dimensão. Reclamaram que o Hélio deu muita dura numa palestra passada. Não caiu a ficha que não foi o Hélio que deu dura nenhuma. Foi quem veio naquele dia que deu a dura. E tem uma coisa semelhante entre nós de cima e eles de baixo. Seriedade. Lá embaixo, eles levam extremamente a sério tomar o poder do universo. E lá em cima, nós também levamos extremamente a sério espalhar o bem pelo universo. Portanto, é antagônico, total. Quem fica no meio, já sabe, né? Muitas vezes é o pato que vai passear
na beira do rio, com os crocodilos só com o olhinho para fora da água. Então, mais uma vez, está avisado. Vai ficar gravado para que isso passe para frente, para se alguém um dia falar, será que pode? Será que não pode? Bom, tem um DVD em que existe um depoimento gravado ao vivo dizendo que não pode. Não precisa ter o trabalho de entrar no portal para ir lá perguntar, tá? Já está avisado, não pode. Todas as pessoas são potencialmente canais. O que impede que elas sejam um canal atuante? Adivinha? 3 letrinhas? Ego. É aquilo que está lá. Para ser canal, você tem que sair do lado e deixar que o divino assuma o controle. Integralmente, não é meio controle, não é 3/4. Integralmente. E isso, quem que está disposto a pagar esse preço? Porque se você estiver integralmente envolvido nisso, a proteção existe. Mas se não estiver, está sujeito a chuvas e trovoadas. Então, médium de meio período não existe. Médium que vai no boteco, que bebe, não existe. Porque assim que você for e tomar o primeiro trago, o que vai acontecer na sua meninge? Ela é aberta integralmente, e aí a porta está aberta para os negativos tomarem conta de você. Sabiam que o álcool passa direto pela meninge? A meninge é que protege de toda substância tóxica. Mas o álcool abre isso aí. Então bebeu, está sujeito a tudo. Ah, então não posso tomar? Não, não pode. Se quiser trabalhar, não pode. Aí posso perder tempo com o jogo de futebol? Vocês acham que a centelha vai se distrair com um jogo de futebol, além do mais, medíocre, como é os de hoje, como são os de hoje? Não dá para a sua centelha se distrair com astronomia, astrofísica, mecânica quântica, algo realmente desafiante intelectualmente? Não, nós queremos que a centelha engula uma dose cavalar de televisão, rudimentar, hipnótico, só para manter o status quo social do jeito que é mantido. É isso que você faz. Uma belíssima tortura que é feita com a centelha. E a centelha aguenta, aguenta, aguenta e aguenta. Milênio após milênio. Tanta inutilidade, tanta futilidade, tanta vulgaridade. Só tititi, só, né? Só fofoca. E está lá a centelha esperando. Será que ele vai querer estudar, crescer, evoluir? Será? Está difícil, né? Mas como o amor de Deus é infinito, ele fica lá, dentro de você, esperando, esperando, esperando. E quando aparece alguém que fala centelha divina, pronto, mata. Porque não se pode falar que Deus está dentro da criatura. Não se pode falar isso. Isso é ruim para os negócios. É ruim para a guerra. É ruim para as fábricas de armamentos. É ruim para Wall Street. É ruim para tudo que rege este planeta. O poder.
Vocês conseguiram entender, então, que a centelha é a mesma coisa que a fogueira toda? É a mesma luz. Só que a fogueira é enorme, é o todo. A centelha é uma faísca dela. Tem as mesmas propriedades, as mesmas qualidades, querendo brilhar. E por que, então, o todo, a fonte, o uno, dê o nome que quiser, Deus, por que ele faz isso? Se ele é tão pleno, por que ele se divide? Então, gerando todo esse caos. Já se perguntaram isso alguma vez? Qual a lógica disso? Com essa mente que nós temos aqui, não vamos resolver essa questão. Nós tentamos criar uma estrutura mental para isso, para entender com a nossa mente, com a nossa personalidade, algo que está muito acima. Na verdade, ele faz isso por pura generosidade. O vácuo quântico, a fonte, o todo é puro amor. Então ele se doa, ele se divide, porque amor é divisão. Então ele se derrama e ele gera seres e mais seres e mais seres à sua semelhança. Essa centelha, ela fica encapsulada e esquece dela própria, temporariamente. Isso é o bom da brincadeira. Esquecer para depois lembrar. Tem outra coisa. O que ele ganha através de nós? Será que nós somos poeirinhas que dão trabalho para ele só? É isso que nós somos? Na verdade, Deus evolui através de nós. Outra heresia, né? Ele evolui através da sua criação. Ele se experimenta. Ele, como tudo, como todo, não pode experimentar todas as possibilidades. Então, ele se divide nele mesmo como uma mão. Dedos da mesma mão. Há separação dos dedos? Só aparente, né? Mas a raiz é a mesma. E assim conosco. Qual é o problema de entender que nós somos a mesma coisa que Deus? Que Ele está dentro. E quando eu digo dentro, não é no meu interior. É no meu exterior também. E entender que todos nós temos a mesma origem. De outra maneira, todos somos irmãos. Por que não entender isso? Quais são as barreiras de entendimento? Você pode alegar, não tenho intelecto para isso. Não tenho nível de abstração para isso. Então vai ler. Vai através do conhecimento, lê, até que isso comece a se tornar algo lógico, algo palpável. Depois você vai ter que ultrapassar a barreira do emocional. Porque depois que você entendeu com o intelecto, tem um outro problema, tem um outro degrau, que é o emocional. Eu não aceito que é assim. Eu não acredito que é assim. Eu não sinto que é assim. Eu até posso entender, mas eu não sinto. E aí que a humanidade está parada. Quem vai atrás, o buscador, ele está parado aí. Na porta. Não sei se entro, não sei se não entro. O que fazer, porque eu estou assim? Será que é assim mesmo? Mas eu não sinto que seja assim. Para você dar um salto e se tornar esse conhecimento, aí é um salto quântico, ele não é linear. E aí é que há o problema maior. Você vai precisar de uma coisa que se chama rendição. Palavra terrível, dolorida ao ego. Render-se, entregar-se, pular do abismo.
Você quer conhecer as delícias da fonte? Você quer ser uma coisa só com a fonte e ter tudo que a fonte pode te dar? É como pular de bungee jump. Você sobe até lá em cima. E bem do alto você olha, fica com um pouco de medo, mas se você não pular primeiro, não vai ter a recompensa, que é a sensação. Não dá para ter a sensação primeiro para depois pular. Dá para entender isso? Tem que ter rendição. Você não precisa anular o seu ego. O seu ego é uma ferramenta apenas, que atualmente ele virou o rei. É o ego que manda em todos nós. Você faz tudo para agradar o ego, agrada os outros, tenta ser agradado, tudo isso é ego. Rendição significa dar um pulo no abismo de olhos fechados. Quem é que consegue fazer isso, de verdade? Enquanto não houver isso, não há a fusão. E a centelha, ela tem uma jornada. A centelha, ela viaja. Ela é como uma luz muito brilhante dentro de um conjunto de bonequinhas russas. Vocês já viram isso? Uma bonequinha semelhante à outra, em tamanhos diferentes, uma dentro da outra. Isso corresponde ao nosso ego, várias camadas de ego. Então imagina uma luz tentando brilhar dentro de um conjunto de caixas. Quanto maior o número de bonequinhas, menos ela brilha. Então, qual é a nossa missão? É tirar uma bonequinha por vez e deixar a centelha brilhar. Porque a centelha, ela quer ser luz. Esse é o processo de iluminação. Nós viemos aqui para nos iluminar. E o que é iluminar? É entender e absorver isso dentro do seu ser, que você é parte do todo. Você não é nada diferente do todo, você é parte dele. Você tem todo o poder dele. E que todos os outros têm a mesma origem. Você consegue olhar para o outro e ver Deus dentro dele? Dentro de casa, talvez. Se bem que eu acho muito difícil você olhar para o seu filho pequenininho assim e já enxergar o teu irmão ali. Você está enxergando o teu brinquedo, que você vai ter que cuidar. Olha para o teu pai, para a tua mãe. Tem o teu irmão ali ou tem uma autoridade? E o teu vizinho que deu uma festa até 4 horas? E o teu rival? E o bandido ali da esquina que levou teu carro? Tem a centelha dentro dele ou não tem? Tem. Todo mundo sabe com o intelecto, né? Difícil. Mas essa centelha, ela faz uma viagem. E ela se comunica com o todo de várias maneiras. Quanto mais rudimentar essa centelha, mais ela vive no medo. Então, um homem bem primitivo, uma centelha ainda que tem muito ego em volta, que tem pouca consciência, ela tem medo. E tem medo de Deus. E eu vou falar aqui Deus para dar um nome agora, tá? Poderia ser todos os outros nomes que eu já falei aqui. Mas tenho medo de Deus. Ele julga, ele pune. Então eu tenho que agradá-lo. Sobe um pouquinho mais na consciência. Aparece aquele homem que vê que ele tem um pouquinho de poder pessoal, mas ele precisa que Deus o ajude. Então é o homem que reza muito e pede. Roga o tempo todo. O tempo inteirinho está pedindo a ajuda e auxílio do todo. Me ajude a ter mais dinheiro, a conseguir o que eu quero, porque esse mundo aqui, ele envolve competição. Então, se eu tenho um parceiro a me servir do naipe, do todo, isso é muito bom, não é? Caminhe um pouquinho mais. O homem que viu que há uma paz dentro dele, e ele denomina essa paz de Deus. Então, ele vê o mundo lá fora ser destruído, mas ele tem paz interior. Muitos místicos são assim.
conseguem um pouco de paz, mas não se comprometem com o exterior. Isso também é uma escravidão. Isso também é vibrar no medo. E caminhando nessa escala, o homem ele vai vendo que ele é co-criador da sua própria realidade, que ele tem um poder interno que faz com que a realidade dele aconteça, e ele começa a se sentir bem autossuficiente. Alguns até nem precisam mais de Deus. Eu posso tudo, eu sei dominar aqui a minha realidade. Isso aí é a pura fantasia. E aí você vai caminhando para um entendimento maior que você pode criar sua realidade, mas você está embaixo de um plano divino, de um plano maior. E que Deus é o Todo-Poderoso. É a vontade dele que prevalece. Para finalmente você dar o último passo da iluminação, que é: eu sou Deus. Não há mais certo e errado, não há mais dualidade, que é o que nos escraviza aqui, nesse plano, a dualidade. Então, eu sou Deus. Portanto, eu sou amor. Todos os problemas lá fora se encerraram. Não há mais o que eu tenha que consertar. Essa é a visão de um iluminado. Essa é a viagem da centelha divina. Antes de chegar no Joel, nós temos uma mensagem para vocês. A vida é um caminho infinito, em cuja trajetória, por vezes, nos perdemos. Passamos por ela como viajantes, diferentes personagens em portos diferentes. Nossos maiores erros são cometidos em nome do medo. Tememos perder a juventude, o poder, nossos tesouros materiais e do coração. Travamos batalhas contra países e impérios poderosos. Procuramos nos preparar durante toda a jornada na Terra para sermos vitoriosos em todas as disputas. Mesmo quando ganhamos todas as batalhas, por vezes nos perdemos de nós mesmos. O confronto com o seu rosto no espelho da consciência, após deixarmos esta vida, é o nosso maior tribunal. Ali são julgados os seus crimes de guerra. Só que neste caso, você é o réu, o promotor, o juiz e o executor da sentença. Quando nos despimos do corpo material, podemos ver a beleza sem retoques da nossa alma. Sem colares ou tiaras, somos coroadas com uma guirlanda de luz. Nenhum tesouro se iguala a esse. Nem milhões de súditos, nem uma infinidade de terras, ou suntuosos palácios, ou efêmeros momentos de prazer. Quando desembarcamos deste lado, nos igualamos. Nosso verdadeiro poder é medido pelo grau de consciência com que aqui chegamos. Um poder que não serve para dominar ou subjugar ninguém. Um poder silencioso que não faz alarde, nem ofusca, apesar de brilhar mais do que todas as moedas de ouro que pudemos acumular em vida. Precisamos urgentemente cessar todas as disputas pelo falso poder. Podemos começar por nossos lares, pacificando-os e dando liberdade autêntica aos nossos jovens. Eles são bem mais preparados do que podemos julgar. As guerras começam nos lares, nas escolas e até mesmo nos templos. Quando explodem as guerras entre nações, pensamos que não temos nenhuma participação nisso. Mas devemos ficar atentos
para o fato de que essas guerras são o reflexo dos nossos interiores armados. Temos um enorme poder bélico dentro de nossas mentes. Somos capazes de destruir alguém apenas com a força de nosso ódio velado, nossa intolerância, nossa indiferença e nossas palavras. Disputamos território quando queremos ter razão em tudo. Humilhamos nosso opositor e nos sentimos grandes, vitoriosos. Beleza, juventude, riqueza, carisma e poder. Quantos puderam ter tudo isso numa só vida ao mesmo tempo? Podemos ficar inebriados com esse coquetel e nos identificarmos com o personagem. Quando tudo isso fica para trás, conhecemos a fonte do verdadeiro poder ao qual nos curvamos em reverência, assim como nossos súditos fizeram conosco um dia. Aí então nos tornamos servidores da luz, como os bons líderes devem ser. A vida é assim. Num dia somos homenageadas, no outro homenageamos aqueles que nos abriram as portas para que pudéssemos estar aqui hoje, trazendo essa mensagem para todos aqueles que têm sede de saber e marcham gloriosos à trilha da evolução do ser. Cleópatra. Foi ela que mandou trazer para vocês esta mensagem. Joel Goldsmith. Trinta, 35 anos, curando. Até que chegou um dia que ele percebeu que só estava adiando a chegada ao túmulo dos seus pacientes. Então ele entendeu que ele precisava ensinar que eles mesmos se curassem. Existem, em português, 3 livros da autoria dele. Esses livros, ou essa palestra, poderia ter um outro nome, que atraísse muito mais pessoas. Os nomes poderiam ser: Como ganhar dinheiro, Como ficar milionário, Como ter o relacionamento dos seus sonhos, Como curar as doenças, e assim por diante. Porque, na prática, é isto que está sendo ensinado nesta palestra. Não sei se a ficha já caiu, mas é exatamente isso que nós estamos passando aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Todo mundo já sabe deste versículo. O Verbo se fez carne, mas ainda é o Verbo. Esse texto é do livro do Caminho do Joel. Não mudou sua natureza, sua qualidade ou substância por ter se feito carne. A causa tornou-se visível, como efeito, mas a essência ou substância continua sendo o Verbo, o Espírito ou consciência.
Joel, como metafísico, é às vezes, principalmente quando a pessoa o descobre pela primeira vez, difícil de entender. Porque ele vai dizer o seguinte, ele diz o seguinte: a doença não existe, ponto. A miséria não existe, ponto. O sofrimento não existe, ponto. Só que ele provou isto, Joel, em vida, quando ele curava. Porque qual era a metodologia para curar? Era exatamente essa. Na mente dele, quando chegava alguém ou ligavam por telefone, o que ele via naquele paciente? O Zé da Silva? A centelha divina. E a centelha divina não pode ter nenhuma doença, não pode ter nenhuma carência, não pode ter nenhum problema. Então, quando a pessoa ligava e falava, eu tenho um parente, ele falava, para. Pensa nele. Pensou? Pode dormir. Por que ele não pedia o nome da pessoa? O nome do parente que está lá doente? Porque não precisa do nome. Porque esta pessoa, ego, não existe. Então, ele pensava na centelha daquela pessoa. Fim. Resolvido. Todo o segredo do sucesso, da riqueza, de tudo mais, está inserido nesta frase, nesse conceito. É ilusão tudo que diz respeito ao ego. Então, toda a dificuldade humana é por causa disso. Como ela falou, as pessoas querem resolver o problema dessa dimensão, nesta dimensão. Se vocês assistirem o Quem Somos Nós, versão estendida, lá no final tem um desenho animado mostrando o povo da segunda dimensão, comprimento e largura. Aí você traça uma reta, eles não podem passar. Lembra? Eles não têm terceira, eles não têm altura. Então eles não conseguem passar daqui para cá porque você fez um risco aqui. Então eles ficam presos. Não era fácil? Você pega e pula o risco. Se você fosse da terceira dimensão. Mas como você é da segunda, você não consegue passar, está fechado. Então eles ficam lá indefinidamente presos num quadradinho, porque eles raciocinam como segunda dimensão. Nós aqui, a mesmíssima coisa. Estamos presos na terceira dimensão. Aí queremos achar solução para o problema do dinheiro, da casa, carro, apartamento, do relacionamento, da saúde, de tudo, dentro da terceira dimensão. Com os recursos da terceira dimensão. Com a física da terceira dimensão. Com a química da terceira dimensão. Aí vocês têm esse planeta. Desse jeito. Vocês têm essa humanidade nessa situação. Sabe quando vai achar solução para isso? Nunca. Nunca. Porque a única solução é subir mais um degrauzinho e pular para o quadradinho do lado. Basta fazer assim, passou. Mas a pessoa quer resolver o problema dentro do problema. Ela quer estar num buraco e quer sair do buraco puxando pelo próprio cabelo. Assim. Ridículo, não é? Mas é o que a humanidade faz há milênios e milênios e milênios. O que Joel fazia? Ele dava um salto acima.
Não existe terceira dimensão, esquece isso. Ele pula para a quarta, para a quinta, qualquer que seja. Pula para o vácuo quântico de uma vez. E lá, existe algum problema de doença? Existe algum problema de dinheiro? Nada. Então, fazia assim. De onde que o mestre tirava 5.000 peixes? 5.000 pães, alimentava multidões. De onde? Mandou ir no supermercado. Deu um dinheirinho lá. Vai lá, compra um monte de peixe e traz aqui depressinha. Ou é uma fábula? Ou é uma historinha? Ou é um papo furado? Aí é que está o problema. Lê-se essas coisas e não se leva a sério. Porque se levasse a sério, começaria a perguntar. Como que foi possível fazer isso? De onde que emergiram na cesta os peixes? Agora, os físicos aceitam que o fóton aparece do vácuo quântico e emerge no nosso universo do nada. Partículas virtuais, é o nome que dão. E qual o problema com o peixe? Com o pão? Acho que o pão é feito de quê? Átomos, prótons, elétrons, nêutrons, quarks, supercorda, bóson de Higgs. O que é feito o pãozinho e o peixinho? Santo Deus! Qual a diferença de emergir um fóton ou um bando de fótons, um monte de prótons, nêutrons e elétrons em formato de peixe, em formato de pãozinho? Lembra de José de Vasconcelos? Faleceu há um mês atrás, um mês e pouco atrás. Grande humorista. Lembra que ele falava uma tirada humorística, que ele falava assim? Que venga la vaca, pero em forma de bife. O Zé de Vasconcelos não conseguiu fazer vocês rirem. Ou estão tão aterrorizados? Bom sinal. É bom sinal. Quem sabe, se ficar bastante aterrorizado, comece a levar a sério. Epa, epa. Porque fica nesse dilema todo, da casa, carro, apartamento, e não sai disso. E o negócio gira, e gira, e gira, e vai embora, volta, nasce, renasce, nasce, renasce, nasce, renasce, e chega aqui. Qual o problema, filho? Casa, carro, apartamento. De novo. 200.000 palestras do outro lado para ensinar isso. É só pensar que já existe, que já existe. Pensou, criou. Fim. Não. Entra por aqui, sai por aqui. Porque não acredita que basta se unificar com a centelha que está resolvido o problema. É o único problema que existe é esse. Agora, a pessoa quer resolver pelo ego. Eu, Zé da Silva, é que vou comprar o meu carro, é que vou comprar um apartamento, um monte deles, barcos, aviões, iates, etc, etc. Aí ficou difícil, né? Porque se você tem 7 bilhões querendo tudo isso, é complicado. E as doenças? Lotado, né? Fica na porta lá do Hospital das Clínicas, para você ter uma ideia. 2 da tarde, fica lá para ver. Se tem solução. Fica lá. E os relacionamentos? Aí então já desiste, né? Desiste.
como que você espera ter um relacionamento de sucesso com dois egos? Já assistiram National Geographic, Discovery, Mundo Animal, Animal Planet? Viram como é que crocodilo faz amor? Ah, vocês achavam que era uma palestra espiritual, né? Não entenderam. Já entendeu que tudo é uma coisa só? Tudo faz parte do todo? Então, no momento atual da humanidade, sem iluminação, faz-se amor como crocodilos. Entra lá no YouTube, procura Animal Planet, pode procurar, está lá. Espetacular. É desse jeito que funciona hoje no planeta Terra. Então, resultado? Traumas e traumas e traumas e traumas e traumas infinitos. Ad infinitum. Onde ficou o sagrado feminino, sagrado feminino? Onde ficou? Nada, né? Porque isso não existe. Então tem que ser tratado como o quê? Que é isso que acontece na prática. Então, como se diz, pode pôr as barbas de molho, porque é a coisa mais difícil do mundo, dois egos se entenderem. Dá negócio, com certeza. Não é? Da sociedade, casa, carro, apartamento, barco, casa na praia, poupança, né? Joias, etc, etc. Isso dá negócio. Negócio. E você sabe, né? Como todo negócio, tem dois sócios, cada um tem seus deveres. Aí os humanos terrestres criaram um negócio, uma terminologia espetacular. Deveres conjugais. Como que se pode criar um conceito deste? Fazer amor por dever conjugal. Então sabe quando? Sabe quando que vai ter felicidade nos relacionamentos na Terra? Muito tempo ainda. Enquanto não se iluminar, esquece. Dinheirinho, esquece. Se prepara, porque vem aí. Agora, com tudo isso mais do que evidente, a pessoa continua se apegando no ego. Bastava um salto acima, tudo estaria resolvido. Um salto acima. Então, o problema reside na dualidade que nós vivemos aqui nessa dimensão. Entendido isso, que foi colocado agora, que a matéria é manifestação da consciência, tudo fica resolvido. Quem vai resolver os seus problemas? O físico, a força física, transpirar, 15 horas de trabalho por dia? É transpiração física? Sair que nem um louco fazendo? Ou será que você vai querer aprender uma técnica mental de criar? Porque a mente também cria. A mente tem poder sobre a matéria, sobre o físico. Então você aprende algumas técnicas e sai por aí criando. No dia que você está muito bem, você cria maravilhas. No dia que você está mal, que é a maioria, você cria desastres. E aí você volta alguns passos antes. E aí você se cansa, você vê que criação mental é uma furada. Não há como resolver os problemas com
essa abordagem. Não é o físico, não é a mente que cria. Eles ajudam um pouco e o que eles criam é temporário, é ilusório. A criação sempre é quântica, ela vem do vácuo quântico. É um manancial interminável de criatividade. E como é que você faz contato com isso? Se você está o tempo todo falando, se você está o tempo todo distraído, ocupado, até dormindo, você está ocupado. Nunca reserva um tempinho para sentar e soltar. Todo o bem que nos vem, ele vem pela graça. É difícil traduzir o que é graça, mas graça vem de graça. Não há merecimento. Então, Deus, ele nos dá pela graça. Só que, como é que você quer receber alguma coisa se você está sempre de braço cruzado? Você não recebe, ele está dando o tempo todo e você está fechado em si mesmo. Num looping. O tempo todo revirando nos seus próprios problemas. Você só trafega no ego, na mente. Então, todos os problemas vão ser resolvidos pela consciência. Basta soltar. Quando você está doente, corre ao médico. O médico, quem é você? O que você sente? Já dá um nome para a sua doença. Você já incorpora essa doença com todos os seus sintomas, tudo muito florido. Aí você recebe um remédio, um tratamento, uma cirurgia para essa doença. Só que, nessa visão de hoje, da centelha divina, isso é uma ilusão. A doença, ela não existe por si só. Ela não tem vida concreta. É claro que nós percebemos, não sejamos tolos, né? Os efeitos dela na nossa vida. Mas assim, não existe como algo concreto. Ela é a ausência da saúde. Então, nós ficamos saúde, doença, abundância, miséria, harmonia, desarmonia. Sempre no desequilíbrio. Uma hora aqui, uma hora ali. Quando queremos curar alguém, isso é possível. Basta que você enxergue a perfeição dela. Somente. Um ser perfeito. Não me interessa há quanto tempo você está doente, o nome da sua doença, se você já tomou algum remédio, como você se sente. Você é uma centelha. Você é perfeita. Você se cura. Por quanto tempo? Quanto tempo isso dura? Até o próximo pensamento negativo, até o próximo medo ali na esquina. Volta tudo. Então adianta ter um curador aqui de plantão, vai fazer uma fila enorme, sai na próxima esquina, doente de novo. Jesus falava, eu te curo, pode ir embora, vai, não peca mais. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Você tem um alvo. Quando você se desvia dele, você está pecando. Se houver pecado novamente, pensamentos desse nível, a doença retorna, a falência retorna, a desarmonia retorna. Então é por aí o entendimento que tem que ter sair daqui hoje e colocar isso em prática. Basta aquietar a sua mente, deixar o ego de lado, porque mesmo se você fizer uma cura aqui, quem está fazendo essa cura? Sou eu? Não. Se pensar assim, primeiro não vai nem fazer a cura. Você é só um canal, um receptáculo de toda a inteligência. Ela flui através de você. A cura nunca é sua. O milagre nunca é seu. Sempre é do todo. Então isso traz um conforto muito grande. Você olha para um problema, enxerga Deus nesse problema, Deus nesse doente, Deus nessa falência, e você faz contato com Ele e deixa que Ele te traga a resposta. Mas tem que ouvir. Você está ouvindo? Você não está ouvindo. Quando se faz uma cura,
que a pessoa vem e fala que tem um problema no fígado, o que o curador real faz? Ele vê o fígado daquela pessoa perfeito. É só isso. Sente perfeito. Sentir, não pode ser mental. Por isso que não funciona. Porque visualização, imaginação, mental, não acredita. Acreditar é sentimento, crença. Então a única forma de ter uma cura é quando se sente o fígado perfeito, o rim perfeito, seja lá o que for. Embora a pessoa esteja colapsando a função de onda do fígado doente. Na literatura médica, tem um caso super interessante. 1957, na Califórnia. Um doente terminal de câncer vai ao médico. O médico não tem mais nada o que fazer em termos de medicina. Mas esse doente é um grande pesquisador de literatura médica sobre a doença dele. Ele colapsa cientificamente. Ele conhece toda a fisiologia da doença. Então ele chega para o médico e fala assim: doutor, em um lugar tal, desenvolver uma droga experimental, mas que dizem ter ótimos resultados. O médico já sabe a história do placebo. Então o que ele faz? Excelente, vamos te dar essa droga. Volta daqui a uns dias. O sujeito volta, injeta-se nele qualquer coisa, ou uma pílulazinha de açúcar. Em 2, 3 dias, o câncer sumiu. Sumiu, está curado. Está vendo? Resolvido. A droga funciona. Pode ir para casa. Alta, vai embora. Passam-se algumas semanas, ele continua lendo as revistas médicas. Aí ele descobre um artigo dizendo que talvez aquela droga não funcione. Precisa de mais estudos. Em 3 dias o câncer volta totalmente. Ele volta no mesmo médico. O médico já conhecendo, né, a história, fala: tem razão. Nós te demos a dosagem errada. Agora nós vamos fazer direito. Injeta-se novamente qualquer coisa nele. Em 3 dias acabou o câncer. De novo. Volta para casa. Agora está resolvido. Vai para casa. Passam-se 6, 7, 8 meses, se não me engano. Ele continua lendo as revistas. Aí ele descobre um artigo dizendo que, depois de inúmeros testes, tal droga provou-se ineficaz contra o câncer. Ele morre em 2 dias. Isso é um fato. Um fato. Curou, voltou, morreu. Enquanto ele acreditou que aquele medicamento, aquela pílulazinha, curava, não foi uma gripe que desapareceu, foi um tumor. Sumiu. Voltou, sumiu, voltou, e assim fica. É isso que a humanidade faz. Bom, a doença é uma excelente distração. É desconfortável, mas distrai bastante, não é? Porque você tem que ir para baixo, para cima, né? Fica aí viajando, fazendo um monte de coisa. Você se distrai e troca figurinha, né? O que é muito bom, é relacionamentos. Então você tem um monte de amigos, amigas, vizinho, parente. Aí todo mundo troca as figurinhas. Eu estou doendo. Não, eu estou mais. Não, eu estou mais. Não. Eu estou pior que você. Oh, você acha que o ego vai deixar assim uma gripezinha? Não, eu tenho que ter coisas impactantes. E assim vai a vida. E se levar bem a sério, parte logo, depois volta para cá e aí tudo continua, como dantes. Estar doente serve maravilhosamente para se fugir do crescimento pessoal. Sim, exatamente.
O Hélio teve um cliente há uns 15 anos atrás, e ele o visitou umas 5 vezes. Na 5ª vez, o problema estava resolvido. Aí o Hélio falou para ele, tudo certo? Exames, ok? Exames. Tá? Acabou? Então agora você pode voltar a trabalhar. Fazia 5 anos que ele não trabalhava. Nunca mais a família falou com ele. Nem ele, nem a família, nem ninguém. Bastou falar, agora você pode trabalhar. Fim. Acabou. Então você ganha para manter a doença. Então o curador é um negócio complicado. Porque se você curar, você perde o cliente. Então é melhor deixar assim, porque senão você perde a amizade com todo mundo, né? Fica todo mundo contra você. Porque aí ele tem que continuar crescendo, evoluindo. Então todas essas distrações que a gente passa a vida inteira, lutando para comprar um carro, um apartamento, para achar alguém, para escapar de uma doença, sendo um co-criador, tendo uma centelha dentro de si, é uma lástima, né? Você ter um cérebro com 100 bilhões de neurônios, trilhões ou quatrilhões de sinapses, e usá-lo para quê? O mesmo cérebro, a mesma estrutura, o hardware, que um Einstein, por exemplo, que um Schrödinger, um Pauli. Usado para quê? Claro, a diferença, qual que era? A consciência. O que está habitando aquele hardware. Não é? Porque o hardware é o mesmo. Então por que você não faz algo igual? Não faz, porque não é o hardware o problema. O problema é a consciência que habita ali. Então na mente de um Joel, não existe doença. Então você liga, tchau, vai dormir. Agora, quanto tempo leva para essa pessoa que está telefonando às 2 da manhã descobrir que ele pode fazer a mesma coisa que o Joel? É só trocar o sistema de crenças dele. É só ele acreditar que ele pode, que Deus está dentro dele. Eu sou Deus. Ponto. O último estágio que ela falou, a iluminação. Antes da iluminação, esquece, não vai funcionar. É um mero conceito mental, não significa coisa nenhuma. Porque você tem que sentir-se igual como o mesmo Deus. Sentir-se como Deus. Aí você vai vislumbrar a mente de Deus, como falava o Einstein. O meu maior desejo é conhecer a mente de Deus. Com todo aquele conhecimento. Mas a ficha não caía. Porque a perguntinha é, quem é Deus? E ele acreditava na cultura do século XIX, lá longe, sabe? Aquele velhinho, lá longe. Ou então algo impessoal, filosófico. Aí fica difícil. Quando a pessoa chega nesse estágio mental da história, como ela falou, lembra aquela história que eu sou Deus, mentalmente eu entendi o conceito, entendi. Aí eu saio na estrada, lá na Índia, e vem um elefante na minha direção, né? Essa história é conhecida. Eu sou Deus, esse elefante vai sair da frente fácil. Ele não é páreo para mim. Aí o elefante dá uma trombada, ele joga 50 metros lá rolando na terra. Aí sai chorando. O que aconteceu? Eu tinha certeza. Eu sou Deus. E esse elefante passa por cima de mim.
Aí quem estava do lado falou assim, você acha que quem está dentro do elefante? Continua o ego, agora é um ego gigantesco, não? Mega. Porque o que ele deveria ter pensado? O irmão elefante está trafegando na mesma estrada que eu. Vou partilhar, vou ajudá-lo, vou dar caminho para ele. Meu irmão. Irmão sol, irmão lua, irmão elefante, irmão formiguinha, irmão ameba, irmão grama, irmão cadeira, irmão próton, irmão quark. Uns 18 anos atrás, o Hélio fez uma palestra e explicou isso. Sabe o que falaram? Isso é panteísmo. Panteísmo. Quanto tempo precisa para entender que Deus é tudo que existe? Tudo. Tudo que existe. Tudo. A parede, o ar que está aqui, tudo no universo. Multiversos. A substância da qual você é feito é Deus. A substância da qual seu cachorro é feito é Deus. A substância do seu bife é Deus. E assim por diante. Então, o problema fundamental é quem é Deus. Deus é tudo que existe. Tudo que existe. Será que é difícil isso? Tudo que existe. A energia que permeia tudo o que existe. A própria energia. Isso é o todo. Indivisível. Onipresente, onipotente, onisciente. Por que ele tem esses adjetivos? Como é que ele pode estar em todos os lugares? Porque só existe uma coisa, ele. É uma única onda, na verdade. Isso é diferenciação atômica, quando vira parede. 116 elementos químicos. Luz congelada. Só isso. Não existe diferença alguma. Tudo que existe é Deus. Pronto. Entendido isso, acabaram-se os problemas. Basta haver uma mudança de consciência em você, uma mudança de percepção da realidade, que tudo está resolvido. Rapidamente, muito rapidamente. Para aparecer negócios, aparecer dinheiro, aparecer sócio, aparecer infinitas possibilidades. Tudo. O normal é a prosperidade, o crescimento, a realização, a alegria. Esse é o normal do universo, o normal de Deus. Amor. Então, se você sair de lado, deixa ele habitar em você e ele trabalhar, ele pensar, ele sentir, está resolvido tudo isso. Ele vai sentir. É ele que vai sentar na mesa para comer batata, bife, fritas, é ele. Você não almoça mais, você não janta, você não toma café da manhã. É Deus que almoça. Você não trabalha mais, é Ele que trabalha. Você não faz mais amor, é Ele que faz. É só isso. Só isso. Como é que você vai saber? Eu sou Deus. Que é essa frase. O que significa isso? Quando você tiver amor dentro de você. Igual Ele tem. Igual. Você igual Ele. Como é que eu posso saber? Qual é a prova dos 9? Qual o teste que eu vou saber se eu já iluminei? Já estou iluminado. Como é que eu posso saber? É pelo sentimento. É simples. É simplíssimo. É simplíssimo.
Você sente igual a ele? Não, então está a caminho ainda. Enquanto não sentir igual, está a caminho. Por isso que só tem um Mahatma Gandhi, um Nelson Mandela, um Martin Luther King, e assim vai. É por isso. Porque em bilhões, bilhões e bilhões, são raríssimos os que falam, eu vou deixar ele habitar. Vou me fundir, porque é isso que acontece na prática. Fusão, a mesma onda, amplitude, comprimento. Aí você vai sumir? Não, você não vai sumir. Você está num estado de fusão. Aí posso matar uma pessoa? Não, não pode. Não pode porque Deus não mata. Então você não pode. Eu posso prejudicar os outros? Não, não pode. Eu posso jogar meu tempo no lixo? Não, não pode. Deus estuda o tempo inteiro. Esse é o problema. É por isso que as coisas demoram. Ou você não quer, você acha que Deus não quer encher sua loja de cliente? Ele está te castigando. É percepção. Vocês viram o que a Cleópatra falou? É percepção da realidade. É hipnose. A hora que sair da hipnose, enxergar, rasgar o véu, descortinar, só existe uma coisa. Você já é. Você não tem alternativa. Vamos falar de outro jeito. Você não tem alternativa. Queira ou não queira. Pode se opor quanto quiser. Vai dar naquilo que já foi falado. Você é Deus. Contrariou, toma energia negativa. Toma miasma. Toma antimatéria. Sofre. Seu ego sofre. Ele não sofre. Seu ego sofre. Joel, ele tinha horror que o ensinamento que ele trazia virasse uma religião. E eu pergunto, tudo isso que está sendo levantado aqui hoje, não dá para ser uma vivência direta? Precisa de intermediários? De leis, de dogmas? Não, né? É uma experiência direta. Você nunca vai viver a experiência de Deus através de algo ou de alguém, se você não se dispuser a experimentar. Da mesma maneira que a ressonância não deve virar uma religião. É capaz, né, de acontecer isso um dia. O Hélio se vai trabalhar em outras paragens, e aí alguém levanta o dedinho, bom, eu sei o que ele queria dizer, então vamos escrever, vamos às escrituras. Tinha o JC, aqui tem o HC, a gente só troca o nome, vamos interpretar o que ele pensava, mas eu estava lá, eu assisti todas as palestras, eu estava junto, eu ouvi. Que fundamento tem isso? Nenhum. Precisa de regra? Alguém precisou dizer para Jesus, não roube. Para Buda, não mate. Para Lao Tse, não cobice a mulher do próximo. Isso são regras. Foram necessárias há muito tempo atrás, mas a única regra que vale é ame aos outros como a si próprio. E quem é você? Quem sou eu? Eu sou o pai. Encaixou tudo? Então, se eu sou o pai e eu amo você como a mim mesmo, eu estou amando ao pai, acabaram os problemas. Não tem mais por que competir com você, por que te destruir, por que querer ter razão em cima do que você fala. Terminaram as discórdias. Aí, a vida de um iluminado é uma vida de amor e de perdão. Não tem como escapar disso. E esse amor não é uma tentativa mental. Você tem que amar, então eu vou fazer bastante força para amar. Ninguém ama com a mente. O amor é um sentimento que transborda. É como gratidão. Ele transborda. Quando você entende, você dá o salto e que você enxerga o outro, portanto,
O caminho é enxergar o outro e tudo, como ele falava agora, tudo como uma centelha. É Deus em tudo. Você vai odiar quem? Você vai querer passar a perna em quem? Vai querer destruir quem? Se você enxergar por trás dos olhos, ou em todos os objetos e todos os seres, Deus, isso faz com que você transborde o amor. Não vai ser amor papagaiada, não vai ser caridade vazia, porque não adianta você barganhar com o todo. Pedir, 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 prometer, fazer sacrifício. Ele não deseja isso. Nenhum sacrifício. Isso é inútil. Todos os seus pedidos são inúteis. Vocês já perceberam? Que tem vezes que vocês pedem, recebem, tem vezes que pedem e não recebem. Qual é o plano atrás? Isso é merecimento? E sobre o perdão? O perdão humano é aquele perdão que deixa o outro. Você é benevolente com o erro do outro. Eu te perdoei, tá? Isso é o perdão humano. Um perdão divino é olhar e não enxergar ao que perdoar. Não há por que perdoar. Só que as consequências dos seus erros vão trazer para você alguns probleminhas. O mundo não é assim, o universo não é assim, sai fazendo e eu te perdoo e está tudo certo. Existem leis físicas que por eletromagnetismo fazem com que o que você plantou, você colhe. Isso é uma lei. Mas você pode, se viver na dualidade, fazer o bem o tempo todo para conseguir o reino. Não vai conseguir assim. Não é esse merecimento. Toda a tua virtude aqui, ela não pesa. O que pesa é a tua consciência por trás dela. Quando você faz por fazer, porque é da tua natureza fazer, você não está preocupado com o resultado ali na frente. Você faz porque é a sua natureza fazer o bem. É a sua natureza amar. É a sua natureza perdoar. Aí sim, aí você fica inocente perante a sua própria consciência. E isso é iluminação. Não tem regras em cima disso. A única regra é essa. Olhe no outro, veja você mesmo. Você é capaz de se fazer mal? E uma pessoa iluminada, ela não tenta corrigir os erros em volta dela. Isso é o mais difícil entender, né? Ela entende que isso não é possível. Um iluminado apenas ilumina. Aliás, essa é a viagem da centelha. Se tornar luz. A hora que você vira luz no mundo, você ilumina ao seu redor. Você não tem que consertar nada, ou ninguém, ou nenhuma situação. Basta que você deixe Deus atuar e tudo vai se modificar. Mas não é você fazendo, não é você corrigindo, não é você salvando o outro. Porque nós temos uma tendência, chegou a um certo grau de consciência, você corre querer salvar todo mundo. Não há salvação. A única salvação é a consciência, isso é um processo individual. Então você, como um mestre, você como alguém que tem um nível de consciência mais expandido, você apenas aponta, você ilumina. E aí, se o indivíduo quiser atravessar essa porta, quiser seguir a tua luz e ver o que tem por ali, ele vai ver. É a única coisa que você pode fazer. Então, tira de nós, mais uma vez, um peso de cima dos ombros. Eu não tenho que mudar nada. Não adianta querer fazer força para mudar. E essa dualidade é que é a escravidão. Achar que pela força física, pela mente, você muda alguma coisa, ou pior, usar o todo, usar Deus como um aliado para resolver seus problemas aqui e mudar o mundo. O entendimento é bem superior a esse. Por isso, Joel, é complicado de se entender no início. Você tem que trabalhar muito, estudar muito em cima do que ele fala, para que você experimente e veja como é muito simples, mas ainda
temos que trabalhar um pouco. Está tudo ainda muito na nossa mente. Existe um livro chamado Jesus ou Buda, em português. Jesus ou Buda. Esse livro é uma longa análise dos textos bíblicos dos evangelhos. Considerando a mensagem, a personalidade, tudo que aconteceu, que falou, etc. Os autores, os estudiosos que fizeram a exégese, chegaram a algumas conclusões. Eles separaram no livro, tem algumas páginas, escrito assim: as verdadeiras, reais palavras que Jesus falou. Tem lá umas 2 páginas. O resto foi inserido em nome da Rosa. Assiste o filme. Durante muitos e muitos anos de copiar, moldando o Evangelho, os Evangelhos, as Escrituras, às conveniências do poder. Porque na prática é uma coisa só. Em toda a tribo humana, você tem o cacique, que é o cara forte, do porrete, e tem um pajé, um xamã. E os índios? Sempre tem isto, em toda estrutura social onde tem humanos reunidos. O poder político do cacete. Tem que ter uns guardas, claro, em volta do cacique. Leiam A Revolução dos Bichos. Assim que os porcos tomaram o poder e chamaram os cães para protegê-los. E o pajé, que é extremamente importante, porque se você tiver que controlar a população indígena no porrete, você tem que ter muito guarda, muita polícia, muito exército. E quem que produz? Temos um probleminha de mais-valia. Então, temos que ter pouca força policial minúscula. E muita doutrinação, muita hipnose. Quem hipnotiza é o xamã. Ele conhece as técnicas mentais, né? Ele viaja, ele vai do outro lado, ele vai na outra dimensão, ele incorpora, não é verdade? É um médium. Então ele tem contatos extra, certo? Então ele tem um grande, extremo poder sobre a massa. Mas ele não tem força. Sabe o cara que fica lá meditando, né? Ele incorpora, então ele não pode ir para uma academia para ficar fazendo halterofilismo, para ficar muito forte, fazer política, agregar um bando de capangas com ele, fazer uma falange. Ou ele estuda e se aprimora na espiritualidade, do lado da luz ou lado negro, ou ele cuida de política. Então nós temos um problema dual, né? De um lado nós temos o poder e do outro lado nós temos o xamã. O que na história da humanidade foi feito o tempo inteiro? Adivinha? Uma parceria entre
o poder do cacique e o poder do xamã. Na hora que os dois se entendem, você tem as benesses, o xamã tem as benesses, a proteção e tudo mais, e o cacique passa a ser um protegido dos deuses, ou o próprio, você olha a história aí, ou o próprio deuses. Isso dura e vem durando. Por quê? A massa indígena não cresce, não evolui, não expande a consciência, não faz conexão direta, faz ligação direta com o todo, então ela precisa do xamã, então está sob controle. Os dois se uniram, está tudo certo, que foi o que aconteceu exatamente em 400 e pouco com Hipátia. Na hora que Plotino falou, vamos fazer uma ligação direta com o todo, e acabou esse problema. Isso aí é a heresia da heresia da heresia. O poder constituído tremeu na base, literalmente. Falou, se o povo seguir esse ensinamento, acabou o nosso poder. Nós não somos mais nada aqui, nada, vira pó. E o dia que a humanidade tiver essa consciência, que pode acontecer assim, tudo isso mudou. Tudo mudou. No caso, casa, carro, apartamento, quando a pessoa chega e fala assim, estou falido. Não está falido. Eu estou falido. Não está falido. Eu estou cheio de dívida. Não tem dívida nenhuma. E assim vai. Fica-se, entra ano e sai ano. E a conversa é essa. Se a pessoa entendesse, não existe falência, você não está falido, você não deve para o banco, você não deve para o cartão de crédito, você não tem doença alguma. Basta acreditar isso na própria mente. Você não tem que ir no banco olhar extrato algum. Você não tem que abrir a porta da garagem para ver se o carro está lá. Lembra? Tudo que pedirem, crendo que receberam, já recebeu, passado. Receberão, o verbo está no futuro. Já recebeu, pediu, já recebeu. Acabou. Agora, se você se levantar e olhar a garagem e o carro não está lá, cancelou. Porque você não teve fé. Colapso da função de onda. Há 2000 anos atrás não tinha como falar colapso da função de onda. Hoje já é um problema. Mas é exatamente isso que ele disse. Pensou, criou. E ele disse outra coisa lá na frente. Ele não disse assim, eu não disse, vós sois deuses. Ele disse, João, ele falou, eu não disse, abre aspas, eu não disse, vós sois deuses, fecha aspas. Por que que este versículo não é divulgado? Vocês sabem que até pouco tempo atrás, num seminário católico, os padres não liam toda a Bíblia. Eles liam partes selecionadas. Os garotos que iam lá para se tornarem sacerdotes, eles já pegavam uma versão editada da Bíblia. E vocês acham que aos domingos vocês leem o quê? Quando pega lá o jornalzinho daquele dia, e todos os 360, os 52 domingos, vocês leem o quê? É sempre a mesma coisa. Por que que não pega? Espera, pode parar. Vamos aqui no versículo tal. E isso aqui? Porque isso não pode fazer. Tem o imprimatur. Lembra? Imprimatur da igreja. O livro está banido se não receber o imprimatur. O que mudou desde 400 até agora? O que mudou na face da terra? O quê? As roupas? Tudo a mesma coisa. Agora, para resolver essa questão, é simples. É muito simples. O Hélio já pensou nisso há muito tempo atrás. Porque quando o Hélio estudou tudo isso,
para se preparar, para poder chegar aqui na frente, que ele sabia que ia ser bombardeado? É simplíssimo. Você, um ser de luz, da magnitude, faria isso? Essa é a pergunta. Se põe no lugar dele. Você faria isso? Você, da magnitude do mestre, você ia chutar o cambista, chutar as mesas, jogar tudo no chão? Você faria isso? Você tem coragem de fazer isso? Que já tem aí algumas gramas de bondade no coração? Você faria isso? Joel faria isso? O Joel ia olhar o mercado e não ia ver nada. Não vê nada. Cambistas, onde? Não estou vendo nada. Que isso é ilusão, é maia. Não existe esse mundo aqui. Quando o Buda sentou e ficou lá, o tempo passando, quando ele vislumbrou que o mundo, o universo, dissolveu-se na frente dele, a dança de Shiva, Capra teve a mesma visão na praia, está lá no Tal da Física, na primeira página. Capra estava sentado na praia e viu todo o universo à frente dele, dançando, as partículas dançando. Outro dia, uma neurologista que teve um AVC ao vivo, tomando banho, ela via a parede flutuar, o braço dela flutuar, ela via tudo. Tendo um AVC, ela aproveitou essa experiência para ver o mundo quântico. Leiam o livro dela, tem no YouTube também. Então é simples responder essa questão. Há muita manipulação em torno do que foi escrito lá. Como é que você vai saber o que é verdade e o que não é verdade? Pelo sentimento. É simples. É só tentar, né? Tenta se colocar como um ser de luz e ver se você vai se preocupar com isto. Agora, você quer jogar em Wall Street? Então você passou a ter problema. Aí você vai ter problema de dinheiro. Mas se Wall Street não existe para você, a abundância é infinita. Dinheiro vem, dinheiro cai do céu. Cai, vem, sem parar. Sobre a questão de falar com a cabeça, mas o coração não sentir, então me mandaram dar o seguinte recado hoje. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse entrará. Então, vocês querem uma palavra que ele falou? É essa. Então, falar é papo. A questão é fazer. E se você fizer sem se preocupar com as consequências mundanas, você já está no nível da iluminação. Se você ainda está preocupado com o que o povo vai falar, com o que o meu vizinho vai falar, com o que a minha mulher, marido, cunhado, tio, cachorro, papagaio, o que o povo vai achar, está muito longe ainda. Está muito longe, muito longe. Então essa é a questão. Por que não se faz? O ego. O que vão falar? Então, para finalizar, só se pede uma coisa. Deixem a centelha brilhar.